Vou ler por aí. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Nós vamos falar sobre isso que Jesus falou antes de ele morrer. Nós vamos falar sobre ânimo. E o tema de hoje é não desfaleça, tenha ânimo. Por que nós temos que ter ânimo? Como nós falamos no início do culto, nós estamos no início de um novo ano. E com o novo ano, certamente as contas não vão parar, os problemas não vão parar, as dificuldades não vão parar, elas vão continuar a mesma. Nós vivemos numa sociedade onde nós podemos ver que muitas pessoas estão desanimadas. O desânimo muitas vezes tem destruído pessoas e há muito a ser conquistado. Deus quer fazer muito em nós e através de nós. Só que a gente percebe que muitas vezes quando as pessoas estão desanimadas, o desânimo pode destruir a vida dessa pessoa. Se a indústria farmacêutica encontrasse um remédio que fosse realmente eficaz contra o desânimo, essa indústria ou esse laboratório certamente iria faturar milhões. Porque o que tem de pessoas desanimadas não está, como diz o ditado, não está escrito no gibi. Só que a gente sabe que há um certo tipo de desânimo que o remédio não vai curar. Há um certo tipo de abatimento que o remédio ele só vai te dar, como que a gente pode dizer, é o chamado sossega-leão. Ele vai acalmar o seu corpo, mas o vazio da alma ele vai continuar lá no fundo da alma. Como eu conversei com os meninos e as meninas quarta-feira na última, com a Laura e com o Pedro, nós falamos sobre ansiedade. Então é difícil de colocar. E a gente percebe que muitas pessoas elas estão desanimadas. E a gente vê que o desânimo, para muitas pessoas, ele fica estampado no rosto. Tem um versículo que diz assim que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então quando a gente está desanimado, quando a gente está abatido, a gente vai muitas vezes demonstrar isso com o nosso rosto. A posição do corpo, a feição do rosto vai mostrar que a pessoa está desanimada. Às vezes ela pode estar rindo, pode estar brincando, pode estar se alegrando, mas a gente percebe, eu até vivenciei um tempo atrás. Tem quanto tempo que o Cláudio morreu? Tem uns 2 anos, né? Tem uns 2 anos, era um amigo nosso, era uma pessoa que você chegava para ele, onde ele chegava, o ambiente mudava. Era uma pessoa extrovertida, brincalhona, aquela que gostava de fazer piada com tudo e com todos. Era uma pessoa que eu jamais imaginava que ele cometeria o que ele cometeu. E ele passando por vários problemas, eu não sei de todos os problemas, não cabe a mim saber. Mas ele pegou e afastou-se da sua casa, no seu carro, pegou um revólver e deu um tiro na boca. E ele se suicidou. Então ali para mim foi uma perda muito grande. Então o desânimo muitas vezes está estampado no rosto. Então às vezes a pessoa ela pode estar tentando disfarçar que ela está bem, mas lá no íntimo ela não está muito bem. É por isso que a gente tem que se aproximar mais das pessoas. A gente tem que conversar mais com as pessoas. A gente, vamos dizer assim, a gente tem que se intrometer mais na vida de certas pessoas, porque às vezes a gente só passa pela pessoa e pergunta: está tudo bem? E a pessoa responde: está tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem na vida daquela pessoa. É preciso sentar com aquela pessoa, é preciso esmiuçar a vida daquela pessoa para que ela possa ser curada ali. Quem sabe o destino da vida daquela pessoa possa ser mudado. E a gente percebe que o desânimo ele não faz exceção de pessoas. Ele atinge do maior ao menor, do rico ao pobre, do negro ao branco. Ele não tem classe social, ele não tem nenhum tipo de distinção, de acepção, porque a gente percebe que tem muita gente que é rica. Você conhece alguém rico? Eu conheço muitas pessoas ricas, mas a riqueza ela é boa até certo ponto, mas a riqueza ela não preenche o vazio da alma. Uma vez, um tempo atrás, há muitos anos atrás, uma irmã me ligou, chorando, desesperada, pedindo oração. E assim a gente percebia pela voz dela o desespero.
E ela ora para mim, ora para mim, ora para mim, não estou bem, não estou bem. E eu perguntei, onde você está? E ela disse, eu estou em Porto de Galinhas. Quem está com você? Meu marido, meus 2 filhos. Aos olhos humanos, não tinha nada para estar ruim. Aos olhos humanos, era para essa pessoa estar desfrutando daquilo que ela teve a oportunidade de ter e de vivenciar. Mas a gente percebe que a gente pode estar no melhor hotel, no melhor carro, com a melhor roupa, com a melhor casa, nos melhores restaurantes, viajando do norte a sul, do leste a oeste, no mundo inteiro. Mas se houver um vazio da alma, pessoas, lugares, situações não vão preencher, não vão tirar esse abatimento de alma e não vão trazer a cura para o desânimo. É por isso que Jesus, quando ele faz esse discurso, dizendo, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então alguém vira para você, Jesus vira para os discípulos e diz assim, olha, no mundo você vai ter problema. E não vão ser poucos, vão ser muitos. E isso Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo, olha, no mundo que vocês estão sendo enviados, vocês vão passar por grandes perseguições. Uns vão morrer, outros vão ser envergonhados em público, mas se você percebeu, Jesus disse, mas tem de bom ânimo. Esse é o segredo da vitória. Então essa palavra que Jesus disse para os discípulos, vocês vão ter aflição, não era para os discípulos causar aflição ou ansiedade nos discípulos. Essas palavras de Jesus aos discípulos servem para trazer paz aos discípulos. Jesus estava querendo que os discípulos confiassem nele quando as aflições viessem. Então nós temos que entender que Deus quer que nós confiamos nele quando as aflições chegarem, porque elas vão chegar. Eu só não sei o dia, eu só não sei a hora, mas elas vão chegar. Então nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus ele repete essa frase, tem bom ânimo, como um encorajamento aos discípulos. Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, Jesus estava dizendo literalmente aos discípulos, aguentem firmes, fiquem firmes. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você durante todo esse período desse ano de 2024. Aguente firme, seja na qual situação, seja qual ela for, seja boa, seja ruim, seja de escassez ou de prosperidade, de doença ou de saúde, aguente firme, fique firme no Senhor e aguarde no Senhor, porque a palavra ânimo, ela aparece mais de 541 vezes na palavra do Senhor. Então, se ela aparece mais de 500 vezes na palavra do Senhor, nós percebemos que o ânimo é um atributo da alma, porque a gente percebe que na alma ela é composta de mente, de vontade, de emoção. Então a gente precisa ter ânimo na nossa alma, porque a alma é a sede da personalidade do nosso eu. Se nós estivermos desanimados na nossa alma, nada vai dar certo. Então, se nós não tivermos ânimo, como que nós vamos lutar por aquilo que nós queremos? Quantas pessoas hoje, infelizmente, estão depressivas, outras já não têm vontade mais de viver, não têm mais sonhos, não têm mais aspirações de vida, e a gente percebe que Jesus nos ensinou a ter ânimo, mesmo quando as situações, as aflições chegarem, porque ele disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós estamos servindo a um Deus que venceu, e por isso que Paulo diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então a gente vai ver hoje o que nos causa desânimo, o que tem causado desânimo no meio do povo de Deus, o que tem causado desânimo na nossa vida. Baseado em 1 Reis 19:2, diz que o que pode causar desânimo é a comunicação negativa. Imagine você começar o ano com a notícia de uma doença que às vezes não tem cura. Imagina você começar o ano com a notícia de que o negócio que você estava esperando que ia dar certo, não dá certo. Imagina você começar o ano, eu estava no supermercado hoje comprando fruta, verdura, carne, e eu estava ouvindo uma conversa de um rapaz com outro no supermercado, mas eu acho que ele queria sair do emprego, e eles falando que aviso prévio, essas coisas. Imagine você começar o ano
com o chefe ou o patrão chamando você na sala e dizendo: olha, infelizmente nós vamos ter que demitir você. Imagine você começar o ano recebendo a notícia de uma morte de alguém que você ama muito. Então tudo isso pode causar desânimo, porque uma palavra pessimista pode levar a mim e a você ao desânimo. Eu digo por experiência própria, quando há um tempo atrás eu fui ao médico, eu estava com alguns sintomas de enfermidade sobre o meu corpo. Teve uma vez que eu terminei um culto, eu estava pregando, eu estava tão fraco, mas tão fraco, eu estava igual a galinha de Angola. A galinha de Angola, quando ela grita, ela diz que ela, se você prestar atenção, parece que ela está dizendo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu estava muito fraco naquele dia, e eu, naquela época ainda eram as cadeiras brancas, e eu disse para os irmãos: traga uma cadeira para mim, que eu não estou aguentando ficar de pé. E eu terminei o culto, coloquei a cadeira aqui, e terminei o culto aqui, de pé. Ainda eu não sabia qual era o motivo dessa fraqueza. Depois eu descobri que eu era diabético, e depois também eu descobri que eu estava com... A médica usou essa expressão, ela usou a expressão pré-câncer. Eu fui no médico, ela perguntou quais sintomas eu tinha do meu intestino, e todas as perguntas dela eu respondia com sim. Sim, está acontecendo isso. E muito mais do que ela me perguntava: sim, está acontecendo isso. E ela disse para mim assim: vou te passar esse exame aqui, você tem que fazer esse exame com a máxima urgência, porque isso aí pode ser câncer. Aí eu fui para casa, não sei como que eu cheguei em casa, desanimado, abatido. Então a gente percebe que quando a gente recebe uma palavra negativa, isso pode trazer desânimo. A gente olhando para a vida de Elias, quando ele foi ameaçado pela rainha Jezabel, a rainha Jezabel disse que ele seria morto. A palavra do Senhor diz que ele foge da rainha Jezabel, ele se esconde debaixo de um zimbro, que era uma árvore, e o profeta Elias, ele perdeu o ânimo e ele pede para morrer. Então a gente olha para quando a gente recebe uma palavra negativa, isso traz desânimo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve. Eu não aconselho a ninguém a ficar vendo esses jornais, que se apertar sai sangue. Não é? Se assiste os noticiários, é morte, 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 assalto, estupro, roubo, corrupção, morte, morte, morte. A gente sabe que tem isso no mundo, que acontece isso todos os dias no mundo. Mas quando você fica ouvindo, a sua alma vai ser levada a acreditar naquilo que você está ouvindo. Porque a palavra do Senhor diz que a boca vai falar, o coração está cheio. Não é? Então a gente percebe que a comunicação negativa aos nossos ouvidos traz desânimo. Outro exemplo é quando o exército de Israel estava de frente ao gigante Golias, e ali o texto de 1 Samuel diz que durante 40 dias e 40 noites o gigante desafia o exército de Israel. Não teve ninguém com coragem, e ele desafiava o exército de Israel. E a gente percebe que o povo ficou desanimado porque ele via aquele gigante desafiando, trazendo um relatório negativo. Outro exemplo, os espias, quando eles foram espiar a terra, Josué e Caleb, foram os únicos dentre os 12 espias que trouxeram um relatório positivo. Os outros 10, eles disseram: a terra é boa, ela manda leite e mel. Mas, como eu sempre costumo dizer, tinha uma vírgula muito grande, e eles disseram assim: mas é uma terra que devora gigantes. Então eles esquecem o Deus que eles serviam, que era um Deus todo-poderoso, e eles prestam mais atenção a um relatório negativo, a uma palavra negativa que chega até os ouvidos. E o texto de Êxodo, de Números 14, diz que todo o povo chorou aquela noite, porque eles preferiram acreditar em uma comunicação negativa. Então eu te dou um conselho: cuidado com o que tem entrado nos seus ouvidos, cuidado com o que você tem ouvido. A música também tem um poder tremendo sobre nós. Te dou um conselho: cuidado com a música que você ouve, porque às vezes a música que você ouve pode trazer uma letra que não é muito boa.
Eu sempre uso esse exemplo. Certa vez nós estávamos num encontro, e o local que eu e minha esposa ficamos era perto da casa do dono da chácara. E o dono da chácara não é evangélico, ele simplesmente alugava a chácara. E eles estavam, acho que numa comemoração lá, estava tendo um churrasco, eles colocaram uma música bem baixinho para não nos incomodar. Só que é uma música bastante conhecida. Quem aqui é dos anos 80, e é a maioria aqui, só a Laurinha, as Lauras aqui que não, né? Os outros já são mais velhos, 30, 40 e tarará. E tocava ao fundo uma música bastante conhecida. A música, o refrão dela era mais ou menos assim. Como é que é? Resignemos a querida. Lembrou? Aí o refrão da música diz assim: nosso destino é sofrer. Bonita a música? Marcou geração? Marcou. Mas você parou para pensar, analisando dessa forma? Você analisou dessa forma agora? Aí você está entrando no seu ouvido, aí você está cantando. Nosso destino é sofrer. Você já reparou em muitas músicas hoje que denigrem a imagem da mulher? Trata a mulher como objeto? Então a gente tem que aprender, ter cuidado com o que a gente ouve. Porque às vezes o refrão é bom, o ritmo é bom, mas aquilo às vezes está sendo prejudicial para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, para a sua vontade. Ao invés de trazer alegria, ao invés de te estimular, está te colocando para baixo. Tem umas músicas que é meio deprê, não tem? Tem umas músicas que elas são bonitas. Mas você já percebeu que tem música em inglês que a gente cantava e canta, que a gente nem sabe o que está cantando? Aí depois, com o advento agora da internet, muito simples, Google Tradutor, você coloca lá e você vai e fala: meu Deus, eu cantei isso a vida inteira e nem sabia inglês e eu estava cantando, e estava trazendo coisa ruim para a minha vida. Então a gente percebe que uma palavra pessimista pode trazer desânimo. Amém? Mas aprenda a filtrar. Veio uma palavra ruim, uma palavra pessimista. Entenda uma coisa, que o que os outros falam ao meu respeito, ao seu respeito, pouco importa. O que importa é o que Deus fala na palavra dele. Amém? Então ela falou: não vai dar certo. Então tá bom, entrou aqui e saiu aqui. Porque não depende de você. Você não depende do outro, você depende do homem para fazer alguma coisa? Não, você depende de Deus. Aí alguém não sonha comigo. Aprenda uma coisa: o sonho é seu, o sonho é meu. Sou eu que tenho que lutar por ele. Então não espere a aprovação das pessoas. Se José fosse esperar a aprovação dos irmãos dele para vencer na vida, os irmãos dele, a história diz que ele conta o sonho para os irmãos, para os pais, os irmãos julga ele, condena ele, joga ele dentro do buraco, vende ele por algumas moedas, e ele é levado como escravo, mora na casa de Potifar, é acusado de estupro, vai para a cadeia, tudo porque ele contou o sonho e ele não esperou nos irmãos. Então não espere em ninguém, espere em Deus. Cuidado com a comunicação negativa, com o que você ouve. Isso pode trazer desânimo ao seu coração. Outra coisa que traz desânimo é como você reage ao problema, como você reage à dificuldade. Porque o dicionário diz: reagir é responder de maneira certa a uma ação ou a um acontecimento. Eu tenho uma frase, essa é minha, está registrada. Aonde eu não sei, só eu registrei. O problema não é o problema. O problema é como eu reajo ao problema. Então o problema não é o problema. O problema é a reação ao problema. Então Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse a seguinte frase: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, já o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então quem é pessimista só vai ver dificuldade, mas o otimista, ao invés de ver a dificuldade, ele vai ver uma oportunidade. Tem uma frase que diz: se a vida tiver limão, faz uma limonada, não é?
Eu sempre costumo dizer, você já viu que camelô, o que camelô vende quando está chovendo? Guarda-chuva. Ele vê na dificuldade dos outros a oportunidade de ele ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente só está vendo a dificuldade e Deus está querendo que a gente veja a oportunidade em cada dificuldade. Martin Luther King, já ouviu falar desse cidadão? Ele disse assim: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Então o nosso valor não vai ser mostrado quando as coisas estão boas, não, é quando as coisas estão ruins. Então quando você enfrentar momentos de adversidade, reaja de forma diferente. Quando vem um problema, normalmente vem aquela primeira impressão, susto, medo, preocupação, como que eu vou sair disso? Quando eu fiquei, a médica disse, pode ser câncer. Eu fui embora para casa desanimado. Eu chorava sozinho, eu chorava escondido, porque eu tenho 2 filhos, tenho esposa, e aí sua mente fica, vou morrer. E a médica havia dito, pode ser, a médica não disse que era, mas a mente não entende, o coração não entende. A gente começa a fazer, um turbilhão na nossa mente. Então a gente percebe que se a gente reagir de forma errada, a gente vai ser vencido logo quando a má notícia chegar. Tem um Provérbios que diz assim, Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eu gosto da tradução que diz assim: se te mostra frouxo no dia da angústia, sua força é pequena. Então é na hora do problema, na hora da dificuldade. Se mostrou fraqueza, se mostrou que você é frouxo, perdão pela expressão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tem uma tradução que usa essa expressão, ela é mais forte. Alguém chegar para você e dizer, você é muito frouxo, não é? Te impacta mais. Então a gente percebe que enquanto a vida há esperança. Está vivo ainda? Você está vivo? Amém. Amém? Tem esperança. A Bíblia diz: se cortar a árvore e ela permanecer na terra, ela volta a brotar de novo. Há esperança para a árvore que foi cortada. Amém? Então a gente vê que as lutas da vida pode trazer desânimo. O apóstolo Paulo, ele passou por tanta luta, por tanta tribulação, que a Bíblia diz que ele passou por tribulações acima da sua força, e ele chegou a desesperar da sua própria vida. Mas por que Paulo não se desesperou da sua própria vida? Porque a confiança dele era em Deus. Quando ele passava por tribulação, ao invés de murmurar, Paulo ele orava. Então a gente vê que a tribulação de Paulo foi tão intensa que ele chegou a pensar que ele morreria. Eu já passei por tribulações a esse ponto. Você já deve ter passado por agonias de alma, aflições de alma, que você pensou que aquele era o seu último dia. Mas olha aqui, olha você aqui. Lindo, maravilhoso, de pé, saudável, nada tem te faltado, o Senhor tem te sustentado. Aí quando você olha para trás, você olha e pode dizer, Deus estava comigo, eu não estava vendo. Não é? Então é isso que Paulo e a palavra do Senhor nos mostra. O que também pode trazer desânimo são as questões biológicas e patológicas. Eu não sou médico, nem pretendo ser, mas aqui diz que a falta de ânimo pode também ser uma doença, algo da química do organismo, uma questão hormonal. Aí nesse caso a pessoa tem que procurar uma ajuda médica, psicólogo, psiquiatra, não sei que médico que vai tratar dessa área da saúde. Eu costumo dizer que o tal do pastor, ele é médico, ele é psicólogo, o tal do pastor também é psiquiatra, porque tem uns crentes que é meio doido, tem crente que é doido, irmão. Eu falo que pastor, ele é, como é que fala, intermediador de briga, porque o povo só lembra de pastor quando está na briga. Ah, a minha esposa está brigando aqui, vem aqui, está me batendo, eu vou matar ela. Aí chama. Na hora que está em Caldas Novas, na hora que está viajando, ninguém lembra do pastor.
Só lembra a hora que o negócio está, o pau está quebrando, perdão pela expressão. E eu também já fiz mudança. Uma vez uma irmã, acho que eu nem era pastor ainda, meu irmão pegou e chamou para ajudar a fazer a mudança. Eu fui fazer a mudança com essa carretinha aí, o irmão pegou e falou assim: pastor, o senhor pode me emprestar a carretinha? Eu falei: eu posso emprestar, mas eu não vou te ajudar não. Minha coluna não é uma coluna de um adolescente mais não, minha coluna é uma coluna de um jovem senhor de 45 anos, indo para 46. Meu joelho também não é lá essas coisas. Aí, não, pode deixar, eu vou chamar pessoas aqui, meus amigos, para me ajudar. Aí vai o pastor levar a carretinha para ele. Perguntei para ele: você tem algum carro? Ele: não. Falei: vai sobrar para mim, esse aqui. Vai sobrar. Não deu outro, eu cheguei lá, ele morava acho que no segundo andar. Eu estou esperando os amigos dele chegar, só que enquanto isso nós estamos descendo geladeira, está descendo fogão, está descendo as coisas e pondo lá embaixo. Resultado, sobrou para mim. Então, por que eu falei sobre isso? Questões biológicas e patológicas. Eu não tenho CRM, mas a gente aconselha a buscar um médico, aconselha de acordo com a palavra do Senhor, para que a pessoa possa ser curada do exame e do abatimento. Então, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas de vez em quando a gente dá uns pitacos nessas áreas aí. A gente estuda um pouquinho, já preguei sobre depressão, né? Mas estou falando aqui porque hoje você não pode falar nada, né? Te acusam, depois tem algum médico, psicólogo, psiquiatra. Eu não sou médico. Nem quero ser. Porque hoje tudo, esse mundo de mimimi, né? Só achar vou processar o pastor. Tá falando isso, esse mundo tá chato. Né? Jesus tem que voltar logo. Outra coisa que traz desânimo: ter uma visão errada da vida. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. O texto diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a maneira como a gente olha para as coisas, como a gente encara as coisas, a gente pode ficar depressivo. Parece que eu estou falando a mesma coisa aqui, mas a gente vê que a pessoa que fica muitas vezes com a visão errada, como eu acabei de dizer, que só vê o lado negativo da vida, só vê o lado ruim da vida, nós temos que aprender a parar de murmurar. Lá em casa a gente tem o costume de brincar um com o outro, de chamar o outro de Miriam. Porque se você olhar para a história de Moisés, Miriam reclama e murmura porque Moisés tinha casado com uma mulher que não era para ele ter casado. A Bíblia diz que Miriam ficou 7 dias fora do arraial, fora do acampamento de Deus. E Israel ficou parado 7 dias sem caminhar, sem andar por causa de Miriam. E a gente, quando eu costumo murmurar, minha esposa vira para mim e fala assim: Miriam. E eu murmuro muito de vez em quando. Acho que é 24 horas por dia, reclamo demais. Então a gente tem que parar de murmurar. É misericórdia, mas passa a analisar a vida. Muitas vezes a gente murmura, reclama de coisa besta, não é? Então a gente percebe, um exemplo: você já abriu a geladeira e não teve aquilo que você queria comer? Já, né? Aquilo que você gosta de comer. Aí você dá uma voltinha e pensa que num passe de mágica, se você abrir a geladeira daqui 20 minutos, vai estar lá, não é? Aí você não tem o que eu queria comer, mas às vezes tem outra coisa até melhor, e a gente pega e murmurou por aquilo que a gente queria. A murmuração, ela trabalha muito nisso. A murmuração, ela visa, o motivo da murmuração é reclamar por algo que a gente não tem. A murmuração nunca reclama daquilo que se tem. A murmuração, ela trabalha em torno daquilo que não se tem. Então a pessoa que murmura, ela sempre vai murmurar por uma coisa que ela não tem. E a gente nunca está satisfeito com nada, você já percebeu? Eu troquei de carro há um ano e pouco. Aí eu vejo outro carro passando na rua e falo: nossa, eu vou trocar de carro. O meu carro é bom. Deu uns problemas? Deu. Mas a murmuração, ela trabalha justamente com isso, com aquilo que a gente não tem. Então a gente tem que parar de olhar para aquilo que a gente não tem e olhar para aquilo que a gente tem.
Quando você para de olhar para o que não tem e olha para o que você tem, você dá graças a Deus e agradece a Deus por aquilo que Ele tem te proporcionado. Então, às vezes não tem uma maçã, mas tem uma pera. Às vezes não tem a pera, mas tem a melancia. Agradeça por aquilo que você tem. Amém? E assim você não vai ter uma visão distorcida, uma visão errada da vida. Porque tem gente que parece que... Você já viu aquela expressão assim? A grama do vizinho é mais verde que a minha? Parece que não chove na minha grama. Ora para Deus chover, para de olhar na grama do vizinho, pega a mangueira e vai lá e rega a sua. Não é? Então eu costumo brincar que às vezes tem gente que é igual a família Adams, né? Você já viu a família Adams antiga? Família Adams, onde eles iam, tinha uma nuvem por cima deles, era treva. E a gente assistia achando bom. Então a gente percebe isso, que nós precisamos enxergar as coisas conforme a ótica de Deus. Deus, Ele não foca o problema, Ele foca a solução. Então a gente tem que, nesse 2024, focar mais em Deus, na sua palavra, parar de olhar para aquilo que você não tem, parar de olhar para aquilo que não aconteceu em 2023, parar de também gerar falsas expectativas, porque isso é muito importante. Isso gera desânimo, isso gera abatimento, isso gera ansiedade, gerar falsas expectativas. Você já percebeu que no ano de na virada de ano, a gente faz falsas promessas e falsos propósitos, falsas atitudes? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Nós estamos já no dia 3. Aí a gente fez um propósito, quem sabe na virada do ano, falar: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou ser diferente. Já está no 3º dia e quem sabe a gente não fez absolutamente nada para cumprir aquilo que falou e aquela falsa expectativa que a gente mesmo gerou. Porque existe uma grande diferença entre expectativa e esperança. Como que a expectativa trabalha? A expectativa ela trabalha baseada em coisas naturais, terrenas, humanas. Um exemplo: você já fez uma festa para 30 pessoas e foi 10? Já? Se não fez, eu já fiz. Mas você gastou para 30, você esperou as 30. Dado o horário, você fica olhando para a porta, para o portão, para a entrada do prédio, para onde for, e fica pensando: será que aquela pessoa não vai vir? Isso é expectativa. Eu gerei uma expectativa de que aquela pessoa vá corresponder àquilo que eu planejei. Deu para você entender? Aquilo que eu planejei. E às vezes aquilo que eu planejei, a pessoa não sabe que eu planejei. Deu para você entender? Só eu planejei comigo mesmo, só que eu não comuniquei a ela. É aquela história de namorinho de menino pequeno. Está namorando? Tô. Quem é sua namorada? A Eduarda. A Eduarda sabe que você está namorando com ela? Não. Mas eu estou namorando com ela. Então a expectativa ela trabalha assim: eu faço o meu plano na esperança de que as pessoas vão cumprir com a minha expectativa. E quando as pessoas não cumprem com a minha expectativa, com o plano que eu planejei, que eu esperava que ia acontecer, aí que eu vou para o fundo do poço. Então a esperança ela trabalha diferente. A esperança não é baseada no que o homem pode fazer. A esperança não é baseada em coisas naturais, terrenas, carnais. A esperança está baseada em Deus. Eu tenho esperança de que Deus vai me abençoar. E a palavra do Senhor diz que Ele não mente, então eu tenho certeza de que Ele vai me abençoar. Então, pare de criar falsas expectativas, porque as falsas expectativas podem trazer desânimo. Amém? E comunique a sua expectativa com alguém. Porque se você não comunica a sua expectativa, aquilo que você espera da outra pessoa, como que a pessoa vai cumprir a sua expectativa? Eu não vou falar de mulheres aqui, porque só está eu e o Rafael.
Rafael, nós pode apanhar aqui, então vamos mudar de assunto. Né, Rafael? As mulheres aqui hoje têm maior número. Mas a gente tem que muitas vezes comunicar nossa expectativa para outra pessoa, seja ela marido, mulher, filhos, amigos, seja qual for o ciclo da sociedade em geral, porque às vezes a gente gera expectativa, mas a pessoa nem sabe que a gente está gerando aquela expectativa em determinada situação. Então, o desânimo, qual é o resultado dela? Desânimo traz desejo de morte, desânimo faz a gente perder o objetivo de vida, perder os sonhos, né? Perder a vontade de lutar por aquilo que a gente quer, espera da vida e de Deus, faz a gente ficar parado, paralisado, sem ação, inerte. Como eu sempre tenho falado, na zona de conforto é um estado de insatisfação, mas porém eu estou acomodado. É a pessoa que está desanimada, ela sabe que está errada, mas ela não tem força para fazer. Peça ajuda, porque o desânimo ele tem um poder muito ruim de neutralizar a pessoa, deixar a pessoa parada, deixar a pessoa desanimada a tal ponto que ela não tem vontade de viver, de comer, de alimentar, de sair de casa. Isso é muito ruim para a vida da pessoa. Faz também a gente, ao invés de caminhar para frente, caminhar para trás. Porque quando se olha para Israel no deserto, quando eles estavam ali de frente para o mar, Deus abriu o mar, o Rio Jordão, nessa passagem aqui. Eles estavam apenas um rio para atravessar e chegar do outro lado, para Deus abençoar a vida deles. Mas o texto aqui diz que eles olham para Moisés e eles disseram para Moisés assim: vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto. O que eles estavam dizendo com isso? Era melhor nós ficarmos escravos do que estar livre e morrer. Era isso que ele estava dizendo para Moisés. Só que eles não perceberam que eles queriam voltar. E para onde eles queriam voltar era para a escravidão, era para a escassez. Então a gente percebe que muitas pessoas, quando elas estão desanimadas, ao invés de caminhar para frente, elas querem voltar. Porque voltar é mais fácil do que ir para frente, porque os peitão de ouro. Só que quem vive de passado é quem? Museu, história. Nós não podemos olhar para trás. Jesus diz assim: quem lança a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Você já viu o arado puxado por bois? Imagine a seguinte situação: o agricultor está arando com o arado, o boi está puxando o arado. Se ele olha para trás, a direção vai mudar. Não vai ficar aquela linha reta para a semente crescer certa. Por isso que Jesus diz: quem olha para trás não é apto do meu reino. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás é a mulher de Ló. Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra. Perdão pela expressão, vaza na braquiada. Tinha um irmão congregado aqui com a gente, o Wilson Júnior. Ele tinha a expressão de dizer assim: sai doido, sai correndo, não olha para trás não. Foi a instrução que Deus deu para Ló. E a mulher de Ló, apegada a Sodoma e Gomorra, as coisas naturais, terrenas, olha para trás e se transforma em estátua de sal. Então a gente percebe que atrás não é o nosso destino é para frente. Por isso que Paulo disse assim: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alto. É um ano novo, 2024, 23 já era. O que fez, o que não fez, o que deu certo, o que não deu certo, já era. Agora o foco é 2024. Esse é o nossa meta, 2024. Mas, volto a dizer, hoje é só dia 3 de janeiro. Não queira viver lá em dezembro. Não queira viver lá em junho. Não queira viver mês que vem, não. Vive hoje. Amanhã pertence a Deus. Amém? Que hora que acaba, gente? Porque eu
vou embora. Quantas horas? 8h24. Vamos embora. Precisa de relógio, não? Meu relógio ali está parado, a pilha não está funcionando, está O funcionando. da cabeça está melhor. Da minha cabeça acho que não está funcionando há muito tempo. Vamos terminar. Nós falamos o que causa desânimo, quais resultados do desânimo, mas como vencer o desânimo? Como ter uma vida animada? Como viver essa orientação de Jesus, tenha bom ânimo? Como viver ela? Parece ser clichê, mas para você ter ânimo e ter uma vida animada, você vai ter que ter muita fé. O justo viverá da fé. Só que o problema da fé é: eu não vejo, não toco, não sinto, mas eu tenho fé. Eu sempre uso essa expressão: você está vendo Deus aqui? Tem alguém pregado naquela cruz ali? Está sentindo Deus aqui? Às vezes pode sentir, às vezes não. Então o grande desafio da fé é esse: é você crer em Deus, manter-se animado, não vendo, não tocando, muitas das vezes, e na maioria das vezes, não sentindo. Esse é o desafio da fé. Isso é fé. O justo viverá da fé. Amém? Então, eu sempre digo que todo mundo tem fé, o problema é o objeto da fé. Outra coisa para ter uma vida animada: ser cheio do Espírito Santo de Deus. Peça a Deus para encher o seu coração. Peça a Deus para preencher as lacunas do seu coração. Porque tem um lugar aqui no nosso coração que só Deus pode preencher. Como eu disse no início, casa, carro, lugar, pessoa, situação, não vai preencher, não vai tirar o vazio que está aqui dentro. Mas Jesus pode tirar. O Espírito Santo dele pode tirar. O Espírito Santo, aliás, pode tirar. Outra coisa que traz uma vida animada: ser sustentado pela palavra do Senhor. Bíblia. Leia a Bíblia. Eu falo para os meninos lá em cima quando a gente vai nas quarta-feiras: lê Bíblia. Vocês querem vencer, vocês vão ter que ler muita Bíblia. Leiam muito a Bíblia. Eu vi um vídeo essa semana, não sei se vocês já viram. Rapaz, eu vi que um rapaz, um irmão fora dos Estados Unidos mandou, estava em inglês, mas meu inglês não é lá essas coisas, mas eu entendi o que ele estava falando. E vi um aqui também em português. Como funciona? Lá nos Estados Unidos, o camarada chegou com $20. Quanto está o dólar hoje? 6, 7, não sei. $20. Um versículo bíblico, você leva os $20. Passou um, passou dois, passou 3, passou 4, ninguém. Depois de uns 5, 10, que um senhor respondeu um versículo bíblico. Aqui no Brasil também, numa praia, aí do nosso Brasil afora, o rapaz, só que aqui o orçamento dele era menor, era só R$5. R$5 e um... Você fala um versículo bíblico. E aí, se eu te desse, eu não vou te dar. Depois você vai querer R$5, eu não vou dar dinheiro para você. R$5 você cita um versículo bíblico. Eu caí na besteira de falar com a minha filha, lá em Porto Seguro. Tinha a gente atravessando a balsa para ir para o Arraial da Ajuda e tinha um versículo, qual é o versículo? Estava escrito assim no muro, João 3,16. Eu falei para ela assim, pensando que ela não ia saber, né? Te dou R$50 no Pix agora, se você souber falar qual referência é essa aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Ela esperou nem eu falar. Estou devendo ainda, filho? Estou devendo. Agora tem que pagar dobrado. Um dia sabe. Eu já te dei dinheiro depois disso. Mas já paguei. Senão você vai ter como um mal pagador aqui na frente. Então, muitas vezes a gente não tem o conhecimento bíblico. Leia a Bíblia. Amém? Ela é a bússola. Ela que nos orienta, ela que nos fortalece, ela que tira força, ela é a lâmpada para nós sermos guiados. E para encerrar, para vencer o desânimo, não, tem mais uma coisa: envolver com as coisas de Deus. É isso aqui, ó. Você separar um tempo para
ouvir, sentar, ler a palavra. No seu carro, quando você for, muda a música em vez de nosso destino é sofrer, nosso destino é vencer. Muda a música. Amém? Se envolva com as coisas de Deus. Ok? Faça alguma coisa para a obra do Senhor, evangelize, ore com alguém, mande mensagem para alguém, se envolva com as coisas de Deus. Como eu sempre costumo dizer, o profeta Isaías, ele disse assim para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sempre digo que tem muito crente que diz assim: eis-me aqui, envia ele ali. Nunca está disposta para as coisas de Deus, sempre o outro. E para terminar, para vencer o desânimo e ter uma vida animada, pense em coisas boas. Lamentações 3:21 diz assim: disto me recordarei na mente, por isso esperarei. Ou outra tradução, que é a que eu mais gosto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então pense em coisa boa, lute com a sua mente. Eu aconselhei os meninos, não sei se a Laura já começou a ler, eu dei um livro para ela, falei para a Laura e para o Pedro, é um livro da Joyce Meyer, chama Campo de Batalha da Mente. Tem, Laura, o Campo da Batalha da Mente para adolescente, que é voltado para a idade de vocês, não é? Leia esse livro, muito bom. Então, pense em coisa boa. Está ruim? Mas eu vou pensar na coisa boa. Vamos ficar de pé, vamos tomar seu tempo. Então, eu não sei se você está animado, desanimado, mas a gente viu aqui que ficar desanimado, às vezes isso acontece. Acontece comigo, acontece com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Não estou te amaldiçoando, mas são coisas da vida, não é? A gente vive num mundo que é cheio de problemas, cheio de dificuldade. O segredo que Jesus diz é ter bom ânimo. Se você volta lá em Josué, Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, tenha ânimo. Amém? Então nós vamos orar hoje em nome de Jesus, para que o Senhor dê ânimo ao nosso coração, para a gente enfrentar 2024 com a cabeça erguida. Se vier problema, a gente vai enfrentar, crendo que o Senhor vai nos dar força, graça, provisão e sabedoria, saúde para enfrentar seja o que for. Mas não deixe o desânimo vencer você. Vença ele. Se por acaso você precisar de ajuda, eis-me aqui, estou à sua disposição, dentro das minhas limitações, para ajudar você no que for necessário, para que você possa vencer. E espero que no dia que o desânimo bater a minha porta, eu possa ter você contar com as suas orações também. Eu não sou super-homem. Amém? Vamos orar. Pai, aqui estamos diante do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que tira a força da nossa fraqueza. Muitas vezes enfrentamos, ó Deus, abatimentos, ó Deus, além das nossas forças. São situações que nos fazem perder o rumo, que nos fazem, ó Deus, ficar parados, angustiados, desanimados, depressivos, ansiosos. Mas aprendemos também, ó Deus, que o remédio, ó Deus, para o desânimo, vai viver, ó Deus, como o Senhor disse, ter bom ânimo. E só teremos bom ânimo quando olharmos para a Sua palavra, quando trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é a Sua palavra. Renova a nossa mente, ó Deus, traz, ó Deus, à nossa mente aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo, ó Deus, que edifica a nossa alma. E tira, ó Deus, a nossa alma das nossas emoções, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que tem nos desanimado. Ó Deus, se é uma pessoa que está, ó Deus, trazendo desânimo, que o Senhor abençoe ela e tire, ó Deus, essa pessoa, se assim for a vontade do Senhor de perto de nós. Se é um sentimento, que o Senhor tire isso. Se é um lugar, que o Senhor tire esse lugar. Se é, ó Deus, uma situação, que o Senhor mude a situação. Eu não sei a raiz, ó Deus, da causa do desânimo, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor é Deus que cura, que o Senhor é Deus que abençoa aquele que clama ao Senhor. E em nome de Jesus eu repreendo todo desânimo na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, seja repreendido em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso corpo físico seja revigorado,
seja fortalecido, que a nossa alma seja curada neste momento em nome de Jesus, para que nós possamos enxergar a vida, ó Deus, segundo a ótica do Senhor. A Tua palavra diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Tua palavra diz que nós podemos todas as coisas do Senhor, porque o Senhor nos fortalece. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e nada nos faltará. Tua palavra diz, ó Deus, que pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor, ó Deus, é o Deus que está conosco. Por isso, ó Deus, eu creio que esse ano de 2024, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós, ó Deus, estaremos animados, porque sabemos que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo o Senhor o trabalho de cada um, e eu abençoo o Senhor e te peço que nós tenhamos uma vida animada, uma vida, ó Deus, cheia de alegria, sem murmurações e sem questionamentos. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém? Tenha ânimo. Amém? Fique animado. Se porventura você estiver desanimado ou tiver alguém desanimado ao seu lado, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Às vezes você está animado, o outro está desanimado. É obrigação do que estiver animado dar uma sacudida bem boa no que está desanimado. Com amor, carinho, respeito e temor. Às vezes você pode até dar um coque na cabeça dele e falar: ó, levanta a cabeça. Amém? Caso vocês queiram dizimar e ofertar, antes de ir embora vocês o façam. Amém? A hora vai colocar uma música aqui. Caso você queira, não se sinta obrigado a nada. Domingo que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus, Santa Ceia, para adorar o Senhor, relembrar a morte do Senhor. Primeira Santa Ceia, muitas que virão esse ano. Caso você tenha oportunidade, venha ceiar conosco. Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero te honrar e te glorificar por este culto, pela sua palavra, que o Senhor nos sustente, nos dê ânimo, nos dê vida, força, saúde, paz, prosperidade, nos livre, ó Deus, do mal, não nos deixe cair em tentação. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa o restante dessa semana. Eu abençoo em nome de Jesus, ó Deus, o ano de 2024, de todos que estão aqui, de todos que congregam esta igreja, de todos os que visitam esta igreja. Sejam abençoados, que esse ano, ó Deus, o Senhor esteja indo, ó Deus, mais uma vez na nossa frente, porque há desafios que, ó Deus, são impossíveis, e nós cremos que o Senhor é o mestre, ó Deus, em fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Eu abençoo o teu povo no nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, que a graça do Senhor seja sobre vocês, em nome de Jesus. Está terminado. Firme.